Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Eu sou o Padre Bruno Luciani, da comunidade Santíssima Trindade de Monte Sião. E neste domingo nós vamos rezar juntos o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 2 ao 16. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse Evangelho nós vemos dois temas. O primeiro tema sobre o divórcio, sobre o homem e a mulher se separarem. E o segundo tema, a criança, as crianças que se aproximam de Jesus e os discípulos não queriam deixar. Esses dois temas têm em comum a dureza de coração. O centro do Evangelho de hoje para nós é a dureza de coração. Quando nós somos duros de coração, incapazes de discernir a vontade de Deus na nossa vida, nós agimos de acordo com o nosso prazer, de acordo com a nossa vontade, de acordo com os nossos gostos. É certo que há num relacionamento, num primeiro momento, a paixão. A paixão é sentimento e logo acaba. Se um casal casa unicamente pela paixão, não vai subsistir. Por isso é necessário que um casal de namorados, de noivos, façam um processo de discernimento para compreender se realmente são chamados ao matrimônio, se são chamados a viverem a fidelidade, o amor, a castidade no matrimônio. E aqueles também que se decidem a viver a vida religiosa, seja uma vocação religiosa, sacerdotal, leiga, é necessário discernir. Será que realmente é Deus que me chama? E nesse chamado que Ele me faz, eu tenho a capacidade, a força, a coragem e a ousadia para seguir? São Paulo, nas suas cartas, ele nos dá um conselho. Se você não é casado, não casa, porque a vida de casado tem as preocupações próprias do matrimônio. Com isso, São Paulo não estava dizendo que o matrimônio é algo ruim, mas é necessário discernir,
É necessário ter consciência se o caminho que eu estou dando um passo à frente, eu dou conta de viver, eu dou conta de seguir até o fim. Por isso, irmãos, que nós tenhamos um coração atento, sensível, capaz de pararmos diante de Deus, diante dos nossos projetos, dos nossos sonhos, dos nossos ideais, e deixar Deus nos conduzir, deixar Deus falar ao nosso coração, para que nós não hajamos pelo prazer, pela satisfação, pelo gosto, mas que hajamos de fato com discernimento, com sabedoria, com a graça de Deus nos auxiliando. Que nesse dia nós possamos parar um momento, colocar o nosso coração diante de Deus e rezar. Vamos fechar os nossos olhos um momento? Com teu coração diante de Deus, peça a Ele docilidade, abertura, para que o teu coração seja atento, dócil à vontade de Deus. Apresente a Ele a tua vocação, se você vive um matrimônio, se você vive a vocação sacerdotal, religiosa. Caso você ainda não sabe qual é a tua vocação, apresente os teus sonhos, os teus projetos, os desejos do teu coração, para que Deus nos ensine a termos essa docilidade, essa percepção, essa capacidade de compreendermos qual o caminho Deus nos aponta, para que assim discernindo, nós sejamos amparados pelas graças, pelas bênçãos do Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Ó Pai, pedimos em nome de Jesus pelo Espírito Santo, que o Senhor nos comule com toda sorte de graças e bênçãos, para que sejamos atentos, para não agir segundo as paixões, mas para nos deixarmos guiar e conduzir pelo Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.